Olá, diretamente da Praça de Armas, a Praça Central de Huaraz, distrito de Ancash, no Peru. Esse mochileiro especial vai mostrar a chamada Suíça peruana, essa região cercada pela Cordilheira Branca, protegida pelo Parque Nacional do Huascarán, ou Huascarán, né, na língua local, e que oferece atrativos diversos, escaladas difíceis de alta montanha, trekkings, básicos trekkings duros, caminhadas até lagunas aí com cores espetaculares, são mais de 500 aqui no Peru, cada uma com sua peculiaridade. E eu pretendo conhecer boa parte desses atrativos aí nos próximos dias. É uma viagem de ciclomontanhismo, né? Não é uma simples cicloviagem. Vou pedalando, paro, faço uma trilha, conheço um pouquinho, pego a bicicleta e continuo viagem, voltando aqui para Huaraz, que é a cidade base. Agora, para chegar até aqui não é fácil não. Primeiro sair do Brasil, né? Tem que encarar um longo voo aí, né? Se for do Rio de Janeiro, sai do Galeão, encara aí um voo, se for direto para o Peru, 5 horas. Se não, tem que fazer alguma escala. Eu, por exemplo, fiz escala na Colômbia, olha que doideira. Fui na Colômbia e depois voltei para Lima. E de Lima, pego o ônibus para cá. Então, o voo para Lima, capital, que é a cidade base, e em Lima há diversas aí empresas, diversos horários, algumas empresas de diversos horários de ônibus que trazem até aqui o Huaraz, né? Eu vim pela Movil, que é a que tem um preço mais em conta, pelo que eu pesquisei. Tem a Cruz del Sur também, que é mais antiga, mais caro um pouquinho, mas se encara uma longa viagem de ônibus, 8 horas aproximadamente, 400 quilômetros de distância, e o que pega não é nem só a distância, é a questão da serra, né? Quando você sai da parte plana, começa a subir em direção ao Huaraz, é uma longa, difícil serra e no finalzinho muitos buracos no trecho final que acaba deixando a viagem ainda mais longa. Mas ainda vou conhecer o primeiro dia, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, vale todo o esforço. Então acompanhe esse mochileiro especial, Cordilheira Branca, no Peru. Com o objetivo de iniciar a aclimatação na altitude peruana, peguei a dica de começar por uma das trilhas mais bonitas nas proximidades de Huaraz, a Laguna Churup. Ela fica a cerca de 30 minutos de van da região central e o transporte, que pode ser obtido em uma agência ao custo de 30 soles, ida e volta, te deixa logo no início da trilha. O caminho não é muito longo, mas você já começa acima dos 4.000. Então, a dica é ir devagar e sempre curtindo toda a magia da Cordilheira Branca. E é impactante essa primeira impressão da cadeia de montanhas.
3 quilômetros depois, 3 duríssimos quilômetros depois, Laguna Churup. Duríssimos não pela distância, logicamente, mas pela altitude. A altitude não é brincadeira. Para você que nunca viveu essa experiência, recomendo. É muito diferente. 3 quilômetros aqui é como eu tivesse caminhado 10 vezes mais no Brasil. Só para ter uma ideia, não é exatamente assim que funciona. É a dificuldade de captação de oxigênio. Você anda 100 metros, parece que você andou 1 quilômetro. Em um momento da trilha, por exemplo, aqui, eu vi que faltava 1 quilômetro, beleza, 1 quilômetro. Anda, sobe, para, respira, busca oxigênio e de repente só tinha andado 500 metros. Esse é o, entre aspas, problema das atividades aqui no Peru, mas vale demais. Olha só que visual espetacular. Olha isso aqui, olha que diferente. Então, faça aclimatação, essa é a ideia, inclusive, dessa primeira caminhada e viva essa experiência. Tem muita coisa legal para ver aqui no Peru. Não é à toa que essa região aqui da Cordilheira Branca é chamada de Suíça Peruana. Segundo dia em Huaraz, a ideia era fazer a aclimatação, mais uma etapa para acostumar o corpo com a altitude e conhecer mais uma laguna, a Laguna Laca. Porém, mais ou menos na metade do caminho para chegar até essa laguna, me deparei com isso aqui. Onde deveria vir uma ponte, existia uma passagem, uma ponte, foi carregado por alguma enxurrada, né? Tipo essas que a gente tem no Brasil. Aqui atrás, a estrada que eu deveria seguir. Até dei uma olhadinha aqui, subi mais um pouco, ó, caminho do rio aqui. Mesmo sem a bike, seria uma passagem complicada. Sem a bike até daria para dar pula pedra, sobe. Agora com a bicicleta não vai rolar. Segurança em primeiro lugar, então muda-se o roteiro, volto para o Huaraz e vou aproveitar o dia de outra maneira. Hora do primeiro grande desafio com a bicicleta carregada, o caminho que leva até o glaciar Pastoruri, a cerca de 70 quilômetros de Huaraz e cada vez mais alto. A dica é ir devagar e sempre. Aliás, para quem ainda não estiver aclimatado, só indo bem devagar mesmo. Mas toda a impactante beleza do entorno, mesmo ainda faltando muito para o destino, já vale todo o esforço. Além da diferente beleza cênica das montanhas, outra riqueza dessa região é a Puya Raimonde,
popularmente conhecida como Rainha dos Andes, a maior espécie de bromélia do mundo e que só ocorre nessa região do planeta. Além de só crescer em altitudes extremas, geralmente entre 3.000 e 4.800 metros, essa superbromélia é uma das plantas de crescimento mais lento do planeta, vivendo entre 80 e 100 anos, mas só florescendo uma única vez em sua vida. Esse aqui é o Vale do Pastoruri, que dá acesso ao atrativo de mesmo nome, o Glaciar Pastoruri, um dos locais mais procurados dessa região aqui do Peru. Para quem está de carro ou está fazendo um passeio turístico, né, vem de van, vem de ônibus, dá para vir direto de Huaraz ou das cidades próximas, como Recuay, Catac. E em um dia só vem o coletivo, deixa lá no atrativo, você fica lá 3, 4 horas, depois volta para a cidade. De Huaraz até aqui são 70 e poucos quilômetros. Tem esse deslocamento e tal, mas é uma atividade de um dia. Agora, para quem está de bicicleta como eu, dá não. Eu pretendia, já sabia que era difícil, não por conta da altimetria, né, dos morros a subir, é tudo montanha aqui, né, não tem jeito, mas por conta da altitude. Mas de qualquer maneira eu havia programado tentar sair de Catac e dormir lá na base do Glaciar Pastoruri. Porém, o trechinho aqui de serra, acima de 4.000 metros de altitude, é puxadíssimo. A altitude, como eu tenho falado, não é brincadeira. Mesmo já estando aqui há quase uma semana na região, fiz bate e volta já 3 vezes para poder tentar acostumar meu corpo a essa dificuldade de captação de oxigênio, não rolou. Cheguei a 4.500 aproximadamente, essa altitude que eu estou. O local onde eu dormiria 5.000, ou seja, um desnível ainda de 500 metros e mais ou menos 10 quilômetros. Puxado, já são 3:30 da tarde. Então, a solução foi uma que eu também já havia pensado, né? Que é fazer um acampamento selvagem. O que é acampamento selvagem? Escolhe um lugar no mato e acampa. Não tem estrutura nenhuma. Aqui no caso é na beira da estrada, né? A estrada passa aqui por cima e na minha frente aqui, né? Então escolhi um local mais escondido ali, mais protegido. E vai ser nesse local que eu vou passar a noite. Tem equipamento, tem barraca, zona de térmica, roupa de frio, luva e tudo mais. Por isso, inclusive, que a bike tá pesadona, né? Acaba deixando a subida mais dura. Mas te digo, mesmo se eu não tivesse com nada de peso, só eu e a bicicleta, já seria uma subida duríssima. Teria feito, seria mais fácil completar essa distância prevista, mas ainda assim não seria mole não. A altitude é coisa de doido, é uma experiência. Para quem é da montanha sabe como é legal. Para quem não é, pode vir fazer o passeio aqui do atrativo com a van até ali a entrada, você já vai sentir como é difícil.
Como é legal estar diante de um gigante da natureza como esse aqui. É sempre especial, nesse caso aqui, ainda mais porque o aquecimento global vem acelerando a redução aí do glaciar Pastoruri. A cada ano ele é menor e segundo estudos aqui do Peru, em 25, 30 anos não deve existir mais nada se o planeta continuar nesse ritmo, né? Quando a gente está no dia a dia da cidade não percebe, mas em locais como esse aqui fica ainda mais evidente. Só para você ter uma ideia, né? 5.000 metros de altitude, era para ser frio aqui sempre, mas não é assim que acontece não. Agora estamos no inverno, pra vocês terem uma ideia, até está batendo um ventinho aqui, estou com a touca e tudo mais, mas do nada abre um calorão aqui, em pleno inverno. Esse é o planeta. Então, primeiro, né, mude de atitude. Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que pode mudar para diminuir esse tipo de problema aí, deixar um mundo melhor para as próximas gerações. E enquanto você estiver por aqui, aproveite, viva, o mundo é muito grande, olha só. Dá trabalho chegar aqui, mas é legal demais. A cerca de 80 quilômetros e muitas horas de Huaraz fica um dos atrativos mais bonitos e procurados da Cordilheira Branca, a Laguna Parón. Seu azul único, o vento gelado e as montanhas nevadas no entorno proporcionam momentos inesquecíveis mesmo em uma região com tantas possibilidades. Diariamente, centenas de turistas se encantam e eternizam memórias nesse lugar. Laguna Parón, a maior do Peru, 3 quilômetros de extensão, 70 metros de profundidade e estamos também a 4.200 metros de altitude, sem esquecer, logicamente, dessa cor turquesa maravilhosa. É por causa de locais desse aqui que a Cordilheira Branca, essa região toda, é conhecida como Suíça peruana. E, óbvio, atrai muita gente, né? É um tipo de local que
O número de turistas é muito grande quase o ano todo. Lá no fundo, o que encoberta nesse momento, uma montanha que muito provavelmente você já viu. Deixa eu dar uma olhada. O tempo não abriu ainda, talvez não dê para reconhecer. Mas esse é o Arcson, que é a montanha do Paramount Pictures. Sabe aquela produtora de filmes? Sobe a montanha, faz a estrelinha. Essa aqui, Arcson, 6.025 metros de altitude. Aqui debaixo desse ponto aqui já é sensacional admirar a Laguna Paron, mas lá de cima, do mirante, é coisa de... Dia de conhecer as lagunas Rokotoyoki e Congelada, dois dos segredos mais impressionantes do Parque Nacional Huascarán. Elas oferecem um cenário de geleiras e picos nevados com um esforço físico menor do que trilhas famosas, como a Laguna 69. A altitude é de aproximadamente 4.500 metros e entre as duas uma caminhada de cerca de 30 minutos. A distância não é muita, mas a altitude pega de verdade. Ao fundo, montanhas impressionantes dão o clima da aventura, com destaque para o Nevado Copa e seus mais de 6.000 metros de altitude. Depois do azul da Laguna Paron, que tal se apaixonar pelo esverdeado da Laguna Rokotoyuki? Cordilheira Branca é sensacional, 4.600 de altitude aproximadamente e mais uma maravilha do mundo. Olha só que coisa linda, mas não para só por aí não. Você pode perguntar o que eu estou fazendo aqui embaixo no telhado, olha só. Eu comecei a andar lá atrás, 1,5 km mais ou menos, aqui atrás da Laguna Rokotoyuki, mas essa região tem dois atrativos. Atrás da Rokotoyuki tem outra laguna, Laguna Congelada. Deu uma contra-luz, vou andar um pouquinho aqui para melhorar. Laguna Congelada, atrás da Rokotoyuki. Isso é Cordilheira Branca, isso é Peru. Não é à toa que essa região é chamada de Suíça peruana. Agora sim vai dar para visualizar melhor, olha só. Laguna Congelada. Aqui atrás as montanhas, Cordilheira Branca, com destaque para o Nevado Copa. Esse aqui é mais um atrativo turístico que a van vem bem próximo. Mas para chegar aqui onde eu estou, eu preciso caminhar nessa distância que eu comentei, 1,5 km aproximadamente. A distância não é muita, mas o que atrapalha algumas pessoas é a altitude, 4.600 aproximadamente aqui. Então tem que vir devagarinho, despacito, mas vale a pena, olha só que lindo. Isso é Peru.
Como não ficar encantado com um lugar desse do mundo? Olha só que espetacular. Cara, que maravilha. Vale cada real gasto. Mais um acampamento selvagem no Peru, uma experiência que eu queria ter, estou conseguindo realizar. Tá aqui atrás, ó. Minha casinha, minha barraca cota 1 da Trilhas e Rumos. E dessa vez em um lugar diferente, de onde se contempla, olha aqui atrás, ó, o gigante da Cordilheira Branca, Huascarán, ou Huascarán, a montanha mais alta do Peru. E onde eu estou é entre a Cordilheira Branca e a Cordilheira Negra, né? O sol começando a pintar nela aqui. A Cordilheira Negra é fundamental para a existência da Cordilheira Branca, porque atrás dela está o litoral e ela impede que os ventos cheguem aos nevados da Cordilheira Branca, permitindo essa lindeza, essa maravilha que atrai gente do mundo inteiro aqui para o Peru. Mesmo já estando há vários dias na estrada, ter conhecido atrativos maravilhosos como os que você viu até aqui, cada subida para a parte alta do Parque Nacional do Huascarán é algo que precisa ser celebrado. A imponência das montanhas, o gelo que resiste ao aquecimento global e a vida dura e simples ao longo das escarpadas encostas marcam qualquer viajante atento, sem esquecer, logicamente, que se trata de uma beleza comum apenas a esse lugar do mundo. E alguns dias depois rolou mais um acampamento selvagem, só que muito mais legal. Olha só onde é que foi. Dentro dessa cabana abandonada, rodeada de nevados, de altas montanhas. Olha só, no meio da Cordilheira Branca. Ou seja,
fez frio pra caramba, né? Os anteriores fizeram frio, tranquilo, mas essa noite foi de congelar. Agora eu tô subindo aqui para mostrar um detalhe, né? É uma cabana abandonada, que não tem porta e nem janela. E por conta disso, eu montei a barraca aqui dentro. Aqui atrás de mim uma grande obra de extrema importância para algumas cidades dessa região do Peru e que acabou se tornando também um atrativo turístico. É o túnel Punta Olímpica. Mas por que um túnel é atrativo turístico? Porque ele já foi o túnel mais alto do mundo. Hoje a China tem na China um pouquinho mais alto, mas ainda assim esse aqui é o mais alto da América, 4.736 metros de altitude. Ele tem 1,3 de extensão, escuridão total, frio demais de subir o Punta Olímpica e ainda tem um tanto de goteira, mas vale demais a experiência. As cidades mais próximas, né, as cidades que são referência, do lado de lá, Chacas e para frente, Carhuaz. E quem chega a essa altitude não visita só o túnel, logicamente, né? Contempla todas essas maravilhas. O gigante Huascarán está aqui atrás, um pouco encoberto. E bem pertinho do túnel, do outro lado aqui, ó, está o Nevado Mateu, que é um dos mais procurados nessa região da Cordilheira Branca.
A noite foi realmente muito gelada, a maior que peguei em toda a viagem. E amanhã não foi diferente, com os dedos congelando, mas com certeza com o coração aquecido por viver mais uma experiência única na minha história como montanhista e cicloviajante. Como digo sempre, faça o que te faz feliz. O que faz bem para você não precisa fazer sentido para os outros. Já fechando essa maravilhosa viagem que misturou cicloturismo e montanhismo, hora de encarar uma caminhada de aproximadamente 14 quilômetros, ida e volta, até a espetacular Laguna 69. Aliás, espetacular é a palavra para descrever todo o trajeto até ela, recheado de imponentes montanhas, rios com água de degelo, cachoeiras nos paredões laterais ao caminho, flores de altitude. É daqueles lugares que facilmente se perde a noção do tempo e se busca viver cada minuto montanha acima. Já aclimatado, pude curtir melhor essa aventura. E mesmo que não estivesse, me arrastaria feliz para cima. Mesmo com o tempo nublado e pegando um pouco de neve na volta, não tinha nada a reclamar. Só agradecer pela oportunidade de ver com meus próprios olhos mais um cantinho desse mundão tão grande. A 4.600 de altitude, a vista se descortina para mais uma maravilha da Cordilheira Branca, Laguna 69, né? Mais uma com a cor impressionante, uma cor que não tem como não se apaixonar. E essa laguna aqui ainda tem esse diferencial, olha só. Uma cascata, água que vem lá dos nevados, laguna cercada de montanhas. Todas elas são formadas pela água das montanhas, logicamente, mas geralmente não se vê. Começa a descer muito longe
e não se percebe aí a água dos nevados abastecendo as lagunas. Aqui não, fica bem na cara, fica bem evidente. Para chegar não é fácil, diferente da Laguna Paron, por exemplo, que a van para na bordinha da laguna. Se quiser vai ao mirante, que é acima, ou não, se quiser pode ficar só na laguna. Nessa aqui, o transporte, a van, o tour, traz você até a entrada de uma trilha. 7 quilômetros, você viu aí, 7 quilômetros montanha acima. Mas o que pega, você já deve ter percebido, não é a distância, devagar e sempre se vai, é a altitude. A trilha tem início a 3.900 de altitude aproximadamente e chega até aqui 4.600. Se a pessoa não estiver aclimatada, preparada, não chega. Muita gente fica pelo caminho, muita mesmo. Como eu já estou no final da viagem, encerrando esse passeio maravilhoso aqui pela Cordilheira Branca, pude me aclimatar melhor. Já estive a 5.000 de altitude, já estive a 4.000 e pouco algumas vezes, já dormi a 4.500, já dormi a 4.600. Então isso ajudou a chegar aqui aí com meia hora, inclusive antes do tempo previsto. Aqui eles dão para você uma estimativa de 3 horas. Você tem 3 horas para chegar lá. Se não chegar em 3 horas, volta. Eu cheguei com 2 horas e meia, o que foi bom, que me permitiu ficar aqui um pouco mais aí, contemplando essa maravilha. Segundo os guias locais, essa laguninha aqui atrás é a Laguna Consuelo, um consolo para quem não consegue chegar lá em cima, onde fica a Laguna 69. Mas fácil perceber, né, que é melhor se preparar fisicamente, fazer a aclimatação, porque lá em cima é muito mais bonito. Hora de me despedir de Huaraz, 3 semanas intensas que passaram bem rápido. E olha que nem deu para fazer tudo que eu programei fazer, tive uns contratempos, mas tá bom demais, estou indo embora feliz, com certeza, com vontade de voltar já, mesmo ainda por aqui, porque tem muita coisa para fazer, não fiz nem um pedacinho do que tem para fazer por aqui, tem muitos nevados, montanhas aí para serem escaladas aí por gente de todo tipo, né? Tem montanha mais fácil, como o Nevado Mateu, tem o Ascarã, quase 7.000 de altitude aí, já muito mais técnico, muito mais difícil, inúmeros cumes e, como comentei aí ao longo desse mochileiro, são mais de 500 lagunas, né? Cada uma com sua característica, cada uma com um diferencial, e por isso que vem gente para cá de todo lugar do mundo. Encontrei francês, alemão, americano e, logicamente,
muito brasileiro. Lembrando que a Cordilheira Branca não é muito conhecida no país aí por quem não é do meio aí, entre aspas, aventureiro, porque quando se fala em Peru, geralmente se lembra de Machu Picchu, mas Machu Picchu fica mais perto da região de Cusco e aqui está, entre aspas, mais perto de Lima. Por que eu falo entre aspas? Porque são 400 quilômetros de distância, uma serra enorme para subir, 8 horas de ônibus. Tem a opção também de vir de avião, né? Mas no meu caso não poderia, no caso, porque são voos menores, aviões menores, um aeroporto bem pequenininho, fica a 30 minutos de Huaraz e não transportava a bicicleta. Mas você vindo com pouca bagagem, pode vir lá de Lima para Huaraz rapidinho, menos de 1 hora, vai estar por aqui. Agora, se vier de ônibus, de avião, se alugar um carro, vier de moto, de qualquer maneira, vale a pena porque a região é muito legal. E como eu falei em outros programas aí, bicicleta é só o meu estilo de viajar, é o que eu gosto, é o que me faz bem. Mas se para você for de carro, vem de carro, se for de ônibus, se for de moto, a pé, venha, viva. O extraordinário acontece no caminho das pessoas comuns, mas é preciso buscar isso, né? Sentado no sofá, você não vai vivenciar nada disso. Até a próxima. Opa! Não vai embora ainda. Mais uma dica para uma aventura como essas é dar uma geral na sua companheira de viagem. Revisar a bike é fundamental para evitar problemas, ainda mais se você estiver em uma região inóspita como a da Cordilheira Branca. E a minha magrela recebeu um tratamento especial na Zabal Bike, localizada na Avenida Presidente Roosevelt, na Barra do Imbuí, em Teresópolis, onde ela ficou tinindo para essa inesquecível jornada.